Meus irmãos, Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 5, aonde está escrito da seguinte maneira. Glória a Deus. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e ele estava junto ao lago Genezaré, e viu 2 barcos parados junto ao lago, mas os pescadores tinham descido deles e estavam lavando as suas redes. E ele entrou em um dos barcos, que era de Simão, e lhe pediu que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão: velejai para o profundo e lançai as redes para um arrastão. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Somente até aqui, por gentileza, tome seu assento, mas não cesse o seu louvor. Bendiga, exalte, adore o nome do Senhor da maneira que você bem entender. Seja ela com glória a Deus, com aleluia, com palmas. Enfim, você está na casa do Senhor, você está na casa do Pai. E há uma palavra do pastor Otoniel, que ele diz que dentro da igreja é o único lugar onde nós não precisamos ser ideal, nós podemos ser real. É o único lugar onde você não tem a necessidade de vestir uma máscara. Você pode ser você, porque você está na casa daquele que te conhece como ninguém. Então aqui nós não precisamos tentar de maneira alguma impressionar a ninguém. Nós podemos ser nós mesmos. Nós podemos adorar com lágrimas, nós podemos adorar com glória a Deus, porque nós estamos na casa do nosso Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Lucas, ele escreve esse texto e ele traz para nós alguns detalhes. E o primeiro deles é que Jesus está sendo comprimido ou apertado pela multidão que o comprimia, que o apertava. E o interessante é que ele traz um detalhe que seria o fator do porquê esta multidão comprime e aperta Jesus. Nada mais, nada menos do que o desejo de ouvir a palavra de Deus. Este era o único motivo pelo qual aquela multidão estava comprimindo, estava apertando Jesus. Jesus, de modo que não podia falar a todos, pois era comprimido, era apertado, era empurrado, era uma grande multidão. Jesus, então, ele olhando para a praia, ele vai avistar estas 2 embarcações, observando então que estes homens, eles estão já com as suas embarcações à beira-mar, à beira da praia, e estão lavando as suas redes. Jesus, então, ele vai se utilizar de uma dessas embarcações para então pregar aquela grande multidão. Percebam, Jesus, ele escolhe a embarcação de Pedro com o único intuito, a princípio, de pregar para o povo. Eu entendo aqui que Jesus, olhando a multidão, conhecendo a necessidade, conhecendo e sabendo que aquela multidão estava sedenta de ouvir a sua palavra, ele se preocupa então em atender o desejo do coração daqueles que estão à sua volta. Desta maneira, então, ele fazendo desta embarcação um púlpito, ele vai se afastar um pouco da praia e vai pregar de maneira que esta mensagem alcance todos quanto estavam à beira da praia. Somente assim, depois de falar a todos, é que Jesus então vai despedir a multidão e ter uma tratativa particular para com Pedro. Eu entendo então que Jesus, ele não despede
a multidão de mãos vazias. Aquela multidão estavam ali naquela manhã no único intuito, no único desejo de ouvir a palavra de Deus. Pessoas que haviam deixado os seus lares, pessoas que haviam deixado os seus compromissos, pessoas que haviam talvez desmarcado as suas agendas, pessoas que talvez haviam deixado em casa os seus afazeres, que haviam talvez deixado a sua parentela com o único intuito de ouvir a palavra de Deus. E Deus, conhecendo o desejo do coração daquelas pessoas, sabendo do sacrifício que elas fizeram para estar até ali, Ele não as despede de mãos vazias. E eu já quero começar liberando uma palavra sobre a sua vida nesta noite. Ainda que o dia tenha sido de dificuldades, ainda que barreiras tenham se levantado ao longo deste domingo, dentro da tua casa, dentro da tua vida, muitos foram os planos que você teve que deixar de lado para estar aqui, para ouvir a palavra do Senhor. E a palavra que eu tenho para liberar sobre a tua vida: você não vai voltar para casa de mãos vazias. Você não vai voltar para casa da mesma maneira que você entrou por aquela porta. Hoje eu libero uma palavra profética sobre a tua vida, e você vai voltar para casa levando a cura, levando a restauração, levando a restituição, levando aquilo que você necessita para o teu lar, porque Deus não vai te despedir de mãos vazias nesta noite. Talvez você adentrou por aquela porta com o coração aflito, angustiado. Talvez você entrou por aquela porta pensando na sua despensa que está vazia, no seu último arroz que talvez você cozinhou e não tem o que colocar na marmita no dia de amanhã, e veio para a casa do Senhor para buscar um socorro, para buscar um amparo, para buscar o refúgio. E Deus me usa para te dizer: você não volta para casa de mão vazia. Eu sou a providência, eu sou a palavra que você necessita, eu sou o recurso que você veio buscar nesta noite. Aleluia. E após despedir esta multidão, é que Jesus vai ter uma tratativa com Pedro. Percebam que quando Jesus, ainda sendo comprimido, ele olha e observa estas duas embarcações. É interessante que estes homens estavam lavando as redes. O escritor traz para nós este detalhe de que eles lavavam as suas redes. Assim como eu já ouvi, eu acredito que todos aqui já ouviram, assim como em algumas canções, que eles estavam lavando a rede porque haviam desistido, porque haviam parado. E se nós analisarmos, nós vamos ver que o fato destes homens estarem lavando a rede não quer dizer que eles tenham desistido da pesca. Não quer dizer que eles tenham abandonado a pesca. Não, pelo contrário. Quando Pedro ele está lavando a rede, ele está lavando a rede porque ele sabe que, ainda que a noite passada foi de frustração, haverá uma oportunidade futura. Haverá um dia seguinte, um dia subsequente, aonde ele precisará se utilizar novamente das suas redes. Então o que Pedro está fazendo é cuidando da ferramenta de trabalho a qual ele usava. Ele não estava dizendo: olha, para mim já deu. É bem verdade que eu entendo que Pedro estava frustrado porque pescou uma noite toda, uma noite inteira mar adentro, lançando a rede por incansáveis horas. Hoje eu posso falar um pouco com propriedade, porque Pedro ele era um empreendedor, ele era um empresário da pesca. Pastor Jefferson sabe o que eu estou falando. Para quando você olha para um dia de chuva, onde você tem um trabalho para executar a céu aberto, e você olha aquele monte de funcionário parado, e você consegue pensar em números, em valores, porque está tendo uma saída, mas não está tendo uma entrada. Da mesma maneira foi Pedro naquela noite. Os seus funcionários estavam junto dele mar adentro. Tinha toda uma despesa necessária para que ele pudesse executar o seu trabalho durante a madrugada.
E isso me faz acreditar que o fato de não ter apanhado nada gera no coração de Pedro, no coração de João, que era sócio nesta empresa, uma frustração, uma angústia. Mas percebam que mesmo diante deste sentimento esse que surge em nossas vidas, irmã Luciene, quando os nossos planos são frustrados, quando nós planejamos algo à nossa maneira e eles se frustram, seja este plano na escola, na área acadêmica, seja na área social, aqueles que nos rodeiam, quando nós criamos uma expectativa sobre os nossos amigos, aqueles que nos rodeiam, às vezes nos frustramos. Eu creio que todos aqui já se frustraram com amizades, eu creio que eu não sou o único. Isso gera uma frustração, isso traz para nós uma tristeza, e isso nós podemos aplicar também para a nossa vida ministerial, quando muitas das vezes estamos debaixo de uma promessa, mas ao nosso entendimento, a nossa ótica, ao nosso ver, ao nosso olhar, esta promessa está tardando a se cumprir. Ela não está saindo conforme o nosso planejamento, conforme nós havíamos planejado. E isso traz para nós uma frustração. E diante da frustração, das frustrações, é normal, não deveria ser, que muitas pessoas parem no meio dos seus projetos, dos seus sonhos, dos seus propósitos. Por quê? Porque se sentem frustradas. E essa frustração então coloca um peso sobre esta pessoa ou sobre nós, que acaba sendo maior do que o desejo em construir, do que o desejo em alcançar. Quantos sonhos não estão guardados dentro de uma gaveta por conta de uma frustração, por conta de uma noite frustrada, por conta de um relacionamento no passado frustrado? Pessoas que tiveram um passado na vida amorosa de frustração e não conseguem mais acreditar que terão sucesso. Mulheres que foram agredidas no passado e não conseguem mais acreditar que Deus preparará para estas um futuro de glória, um homem que a ame. Pessoas que foram assediadas na sua infância e criam um bloqueio diante da frustração, diante desta tristeza que foi gerada pelo passado de dor. Pessoas que pecaram tanto, que erraram tanto e vivem um presente de frustração, que não conseguem de fato viver aquilo que Deus tem preparado. E a frustração é isso que ela faz. Ela gera um bloqueio, ela paralisa. Talvez você que me ouve, em dada área da sua vida, você pegou o sonho, pegou o projeto, seja ele social, empresarial, familiar, ministerial, colocou na gaveta, trancou as 7 chaves e falou: não mexo mais. Porque a tristeza, a dor, às vezes isso chega até a gerar um trauma. Mas aqui eu aprendo com Pedro o seguinte: a dor ou o peso da frustração não pode ser maior do que o meu propósito, não pode ser maior do que o seu propósito. Então ele continua lavando a rede. Você que errou, talvez uma oportunidade se apresentou para a sua vida, como se apresentou naquela noite para Pedro. E talvez, quando esta oportunidade se apresentou para você, você fracassou. Você não obteve o sucesso esperado por você, pelos familiares. Talvez muitos à sua volta depositaram confiança em você, depositaram uma expectativa em você. Talvez você mesmo depositou uma expectativa diante de tal projeto, mas quando a oportunidade se apresentou, você não foi capaz de concluí-la com êxito. Isso tem gerado uma frustração. As pessoas que acreditavam deixaram de acreditar, e talvez o que sobrou são lágrimas e vontade de desistir.
vontade de desistir dos sonhos, vontade de desistir dos planos, vontade de desistir da vida, vontade de desistir do ministério, vontade de desistir da chamada. Mas Deus me trouxe aqui com uma palavra de renovo para a tua vida, para dizer: ainda hoje Ele vai renovar os teus projetos, ainda hoje Ele vai colocar por terra todo o desespero, toda a angústia e toda a tristeza que a frustração gerou na tua vida. Você não vai parar diante das frustrações. As frustrações do passado não vão te impedir de se preparar no presente para encontrar o futuro de glória que Deus tem preparado para a tua vida. A frustração do passado não vai te impedir de se preparar no presente para alcançar o futuro de glória que Deus tem preparado para a igreja ADVN em Piracicaba. Mas, irmão Rogério, a oportunidade era boa e eu perdi. Irmão Rogério, eu pedi, eu implorei pela oportunidade e quando ela surgiu eu não estava preparado, eu desperdicei. Também desperdicei algumas, ainda desperdiço outras por eu não estar preparado. Mas essa palavra, ela ecoa em meu coração todos os dias, dizendo que a dor do processo, ela não pode ser maior que o desejo pela conclusão do propósito. É triste quando eu olho para uma oportunidade que eu perdi. Mas certa feita, há uns 6 anos, 7 anos, eu ouvi o pastor Arthur pregando e dizendo: mantenha o seu machado afiado. Se eu não me engano, não me fala a memória, acredito que é Abraham Lincoln, que escreve uma frase dizendo: se me der 1 hora para cortar uma árvore, eu gastarei 45 minutos afiando o machado e 15 minutos para cortá-la. Ei, talvez eu estou pregando para pessoas que deram errado em dado momento da vida. E Deus está mandando eu dizer para você: se prepare, afia o machado, coloca o joelho no chão, consagra a tua vida. A oportunidade que você perdeu no passado não invalida a promessa de Deus na tua vida. As portas que se fecharam no passado não invalida as portas que Deus ainda vai abrir para a tua vida. Não desista da chamada, não desista do propósito, não desista da família, não desista do ministério, não desista da igreja, não desista de viver na presença do Senhor por conta das frustrações, mas continua lavando a tua rede, continua lavando a tua rede, continua colocando o joelho no chão, continua consagrando a tua vida, continua lendo a palavra, continua ensaiando o instrumento, continua ensaiando a tua voz, continua preparando a tua vida, porque uma nova oportunidade vai se apresentar. E pelo poder declarado de Deus sobre a minha vida, eu quero profetizar que quando a oportunidade chegar, você vai estar pronto, você vai estar pronto debaixo da autoridade de Deus, você vai estar pronto para a nova oportunidade. Talvez você chegou aqui pensando que a tua vida ia ser de fracasso e de derrota. E Deus ordena que Satanás pegue as malas dele e bata em retirada, pois estas palavras contrárias não têm poder sobre a tua vida, elas estão caindo por terra nesta noite. A frustração não vai te parar, a decepção da noite passada não vai impedir de viver o propósito de Deus para a tua vida.
haviam duas embarcações. Jesus escolhe uma delas, a saber, a de Pedro. Após fazer desta um púlpito para pregar à multidão a ordem agora. Aliás, a princípio ele faz um pedido. E o pedido é qual? Afasta um pouco o barco. Pedro acata aquele pedido, afasta o barco, Jesus prega. É interessante que na segunda palavra já não é mais um pedido, mas é sim uma ordem. E eu entendo com isso que uma vez que nós nos colocamos nos caminhos ou nos atos ou nos passos do Senhor, já não sou mais eu quem vive, mas é Ele quem vive em mim a partir de agora. Já não é mais a minha vontade que prevalece, mas é a vontade de Deus que prevalece. Talvez eu estou pregando para pessoas que não estão vendo os propósitos de Deus se cumprindo, e Deus manda eu te dizer: prevaleça a minha vontade na tua vida. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Por pior que possa parecer a ordem de Deus, nós vamos ver adiante, mas eu já quero adiantar para você: por pior que pareça a ordem de Deus para a tua vida, jovem, não tenha medo de cumpri-la. Por mais loucura que possa parecer a resposta que você tem pedido para Deus, talvez ela se apresente para você de uma maneira que você jamais imagine que vai dar certo. Mas se ela vier de Deus, eu afirmo para você: agarre, segure e faça a vontade de Deus, por mais louco que possa parecer aos olhos dos homens. Pedro, então, seguindo a ordem, ele vai ao mar alto. Mas ele vai indagar a Cristo. Fala: Senhor, eu preguei a noite inteira, eu tentei a noite toda, eu empreendi todo o meu conhecimento nesse lago que eu conheço como a palma da minha mão. Senhor, eu cresci às margens deste lago com meu pai. Senhor, conheço cada palmo deste lago, aonde é fundo, aonde é raso, aonde os peixes vão, aonde os peixes vêm, o horário que eles gostam, aonde eles gostam de estar. Eu tenho os melhores funcionários, eu tenho a melhor embarcação, eu tenho a melhor equipe de pesca. E eu tentei a noite toda e não apanhei nada. Mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. E é aqui que eu falo para vocês que seguir a ordem de Deus parece loucura aos nossos olhos. Por quê? Percebam que nós estamos falando de um homem que dominava a arte da pesca como ninguém. Um homem que cresceu com o seu pai desde criança na pescaria. Um homem que conhecia aquilo como ninguém. Ou seja, um exímio pescador, um exímio conhecedor na arte da pesca. E quem se apresenta para ele é um carpinteiro. Perceberam? O que um carpinteiro entende de pesca? Entende nada? Nós estamos vendo um homem que conhecia da arte da pesca e um carpinteiro dando ordem a este pescador. Perceberam que parece loucura às vezes seguir a ordem de Deus? Porque mesmo quando a porta está fechada, Ele fala para nós que Ele vai abrir porta onde não existe porta. Mesmo quando a despensa está vazia e nós estamos desesperados, Ele traz alguém para dizer que ainda até o término do culto você não volta de mão vazia. Ainda que nós estejamos desempregados, a palavra é para que nós nos descansemos que Ele vai entrar com providência. Moisés conduz o povo na saída do Egito, cercado por montanhas, cercado por um mar, atrás o exército de Faraó. E a ordem de Deus é: estenda a mão sobre o mar, estenda o braço. Isso é loucura. Josué está conduzindo o povo após a morte de Moisés. E a ordem é: ordene os sacerdotes para que carreguem a arca da aliança. Mas Senhor, o Jordão transborda. E quando aqueles homens pisam na margem do rio, as águas param.
Seguir as ordens de Deus parece loucura, porque o mesmo povo de Israel, sendo liderado por Josué, agora estão de frente a Jericó, e a ordem é para que fiquem caminhando, rodeando e cantando ao redor de uma muralha intransponível, que a mesma iria cair. Percebam, parece irracional. Eu não sei o problema que você tem enfrentado. Talvez o teu médico te desenganou, assim como um dia ele me desenganou. Mas a palavra de Deus para a tua vida, o poder de Deus não se limita à lógica do homem. Ainda que o teu médico te desengane, Deus é poderoso para te curar da enfermidade. Ainda que a tua família te descredibilize, Deus é poderoso para dar crédito aos teus projetos. Ainda que a tua família se afaste e você se sinta sozinho, Deus te estende a mão para te conduzir, te colocar de pé e te levantar. William Barclay, seu comentário, ele vai dizer que os judeus davam 3 apelidos ao lago Genezaré. Lago este, citado por Lucas como lago, mas por outros ele é citado como mar, o mar da Galileia, mar de Tiberi, e diz que de mar não tinha nada, era um lago muito grande. É o mesmo local. William Barclay vai dizer que os judeus davam 3 apelidos para este lago. O primeiro deles é Ganzar, que significa Jardim dos Príncipes, por se tratar de um lago rodeado por 9 cidades, rodeado por lindas palmeiras. Para quem olhava, um lugar paradisíaco, uma vista muito bela. Então, Jardim dos Príncipes, ou lugar belo. O segundo apelido, segundo William Barclay, era Ganhasher, que significa Jardim das Riquezas, tendo em vista a riqueza em peixes que esse lago continha e também a produtividade ao redor deste lago. Então se tratava de um lugar muito rico. E o terceiro apelido era Quinor, que significa harpa, fazendo alusão ao formato do lago Genezaré, que faz lembrar o formato de uma harpa, e também fazendo alusão ao som da harpa, que é doce, tal como os peixes que eram pescados naquele lago. Perceberam? O apelido que era dado, os 3 apelidos que eram dados para este lago, era um lugar belo, um lugar rico e um lugar doce. Este era o cenário em que Pedro se encontrava para pescar. Um lugar belo, um lugar rico e um lugar doce. Mas há momentos na nossa vida, meu irmão, que aquilo que é belo, da noite para o dia ele se torna feio. Aquilo que é rico, da noite para o dia perde o poder de gerar e se torna estéril. E aquilo que é doce, em um piscar de olhos, agora tem um gosto amargo, porque a nossa vida vira de cabeça para baixo. Nós perdemos o controle e já não temos mais o controle da nossa vida. A despensa que estava cheia agora está vazia. A providência que estava tudo em dia agora já não está mais. O emprego que estava ok, agora o homem está desempregado, a esposa está desempregada. A saúde que estava ok, agora a pessoa se encontra internado num leito de hospital, e tudo quanto ia bem se torna um horror. Perdemos o controle. O que eu entendo com isso? Que o cenário ideal, ele não vai garantir para nós o sucesso, pelo menos não na vida espiritual. Ele pode garantir, talvez na área acadêmica, quando você se dispõe da melhor escola, do melhor material didático, dos melhores professores. Com certeza isso terá um impacto na sua formação acadêmica. Da mesma maneira, talvez na área profissional, quando nós dispomos das melhores ferramentas, da melhor área de trabalho para executarmos. Todavia, na vida espiritual não é assim. O cenário ideal não é garantia de sucesso. Todavia, o cenário adverso é ideal para Deus agir na vida do homem. Vou repetir para você entender. O cenário ideal, tudo indo bem, salário em dia, harmonia no lar,
a aceitação daqueles que nos rodeiam, isso não vai valer de nada na vida espiritual do homem e da mulher. Isso não será sinônimo de sucesso. Talvez você que está me ouvindo estava acreditando até o dia de hoje que quando o cenário se tornar ideal, tudo vai dar certo na minha vida. Eu sinto te dizer, mas não. Mas para você que me ouve, em alguma área da sua vida, você está vivendo um momento de adversidade, um momento de portas fechadas, um momento de abandono, um momento de desilusão, um momento de frustração. Eu quero te dizer que o cenário adverso é ideal para o agir de Deus na vida do homem. O cenário de escassez é ideal para o agir de Deus na vida do homem. Por isso eu disse que parece loucura atender às ordens de Deus. Eu não sei qual tem sido a ordem de Deus para a tua vida, o que Ele tem pedido para você fazer, mas você sabe. Senhor, mas se eu fizer eu perco o meu emprego. Confia na palavra de Deus. Senhor, mas se eu fizer eu perco a amizade. Confia na palavra de Deus. Senhor, mas se eu fizer, Senhor, eu corro um sério risco de ficar só. É melhor estar sozinho perante os homens, mas sendo justo e justificado diante de Deus. Estou pregando para pessoas que têm vivido momentos em que até tenho desejo. Senhor, eu tenho desejo em ser fiel a Ti, em fazer conforme o Teu querer, Senhor, mas é difícil. Eu preciso do emprego. Não posso abandonar o meu emprego para estar na Tua casa, para Te servir, para Te adorar. Senhor, eu não posso desacatar a ordem do meu patrão. Eu minto porque ele manda eu mentir. Eu sinto te dizer, mas o fato de você mentir, porque o seu patrão manda você mentir, não vai te absolver da culpa da mentira. Mas irmão Rogério, se eu fizer isso, parece loucura. Parece. Todavia Deus se encarrega de justificar sobre a ordem que Ele tem dado à sua vida. Mas irmão Rogério, o médico falou para mim que eu vou morrer. O médico não tem poder sobre a tua vida. O médico falou para minha mãe, o menino vai morrer. Ela falou, não vai, me dá ele, eu dou, mas assina uma carta aqui, então um termo. Me tirou do hospital Cajuru, em Curitiba. Me levou para um quarto, ainda uma criança, praticamente recém-nascida, morto. Me entregou morto nos braços do meu avô. Meu avô entrou comigo naquele quarto, orou, e Deus me devolveu a vida. Porque maior que a palavra daquele médico era a promessa de que um dia eu estaria aqui no Tatuapé pregando a palavra para vocês. Maior do que as palavras contrárias à tua vida é a promessa de Deus. Por pior que possa parecer o cenário, Deus vai cumprir. Por pior que possa parecer o momento que você está vivendo, Deus vai cumprir. Por mais impossível que possa parecer, ainda que não exista recursos humanos, Deus manda eu te dizer que Ele é o recurso necessário para a tua vida. E por mais loucura que possa parecer aos olhos dos homens, Deus vai cumprir o que Ele tem projetado para a tua casa, para a tua família, para a tua vida. Não se pesca durante o dia no lago de Genezaré, se pesca durante a noite. Para os judeus é tido até como uma piada você chegar às margens do lago de Genezaré e falar, olha, eu vou pescar durante o dia. Você vai ser zombado, vão fazer chacota e vão rir de você. Por isso que Pedro pesca durante a noite. E aí vem esse carpinteiro metido a pescador dizendo, olha, lança a rede. Mas durante o dia, nas águas profundas,
Não é assim. É durante a noite, nas águas fundas. Talvez é por isso que algumas pessoas não estão obtendo êxito no seu propósito, porque estão tendo dificuldade em colocar a vontade de Deus em prática, e estão vivendo a seu bel prazer, estão vivendo como bem entendem, porque acham que têm o conhecimento da causa, e Deus está mandando dizer: você não tem o conhecimento nenhum, eu tenho o poder na palma da minha mão. Para de querer teimar com Deus. Acredite, se é para o seu bem. Ouça a vontade de Deus, pelo amor de Deus. Como irmão que sou em Cristo, eu peço isso para você desesperadamente. Pare de tardar os planos de Deus para a tua vida. Pare de confiar no teu braço. Pare de confiar na tua inteligência. Pare de confiar no teu dinheiro, no teu poder. Passe a confiar mais em Deus. É isso que nós estamos vendo. Um homem submisso que conhecia tudo, mas se entrega ao desejo e à ordem de um pescador. Para você que esteve se perguntando: Senhor, por quê? Por que não acontece? Por que não acontece? Por que não flui? Por que não conclui? Por que não se cumpre? Deus me trouxe aqui para te dizer, como resposta de oração para a tua vida: pare de viver pensando que você tem poder nas tuas mãos e comece a cumprir as minhas ordens para a tua vida. Deus está mandando tirar a mão, você está colocando a mão. Deus está mandando entregar para Ele e você está tirando. E a Bíblia diz que quando esse homem, seguindo a ordem de Deus, lança a rede ao mar profundo, a quantidade de peixes que ele pega é tão grande, mas tão grande que as redes começam a se romper. Eu não falei no começo, mas tinha uma outra embarcação, citei ela na leitura. Para nós terminarmos bem rápido, o tempo já está se esgotando. Até agora nós nos colocamos na pessoa de Pedro. Nós vamos nos colocar um pouquinho bem rápido na pessoa de João. Imagina você com a sua embarcação também lavando a rede. Jesus chega e escolhe a embarcação de João. Qual seria a sua reação? Me conhecendo, irmãos, e tentando corrigir isso todos os dias em mim, a minha reação seria de decepção, de angústia, de desapontamento. Acreditem em mim, eu corrijo isso todos os dias em mim. Estou sendo sincero, aqui eu tenho que ser ideal. Aliás, tenho que ser real e não ideal. Eu imagino, talvez com João não foi diferente, mas por que Pedro? Talvez ficou essa pergunta no ar. Percebam que quando Pedro pesca, a quantidade de peixes é tão grande, mas tão grande, que a sua embarcação não comporta. E agora ele é obrigado a chamar os companheiros que estavam na outra embarcação. Perceba, nós somos uma igreja. Nós temos que andar em unidade. Nós temos que andar em união. Já estou partido para o encerramento, mas eu tenho que dizer isso. Se João tivesse feito biquinho, como alguns crentes fazem por outras igrejas por aí, eu sei que aqui não tem isso. Ah, o pastor só deu oportunidade para fulano, então não me esperem domingo que eu também não vou. Ah, o pastor só passou ali pela rua, não me saudou, então eu também não vou ficar na escala. Ah, o pastor não está reconhecendo o meu dom da pregação e não me dá. Ah, eu estou saindo dessa igreja porque aqui eu não sou valorizado.
Eu louvo tão bem, a irmã não louva tão bem quanto eu, mas ela tem mais oportunidade que eu vou trocar de igreja, porque aqui eu não sou valorizado. Talvez João pudesse ter essa conduta, mas não, ele continuou na beira da praia, ramando e mandaracandarai, ramando e decanta. Ei, não abandone a praia, não abandone a igreja, continue esperando, porque a bênção que recairá sobre a vida do teu irmão, recairá sobre a tua vida também. Deus tem um tempo preparado para cada um. O tempo do teu irmão não é o teu tempo. Sobretudo esteja debaixo da promessa de Deus, porque ela vai chegar para a tua vida também. Não é para abandonar a igreja, não é para abandonar ministério, não é para abandonar casamento, não é para sair falando mal de pastor, mas é para esperar no tempo da conclusão da promessa, porque no tempo de Deus ela vai se cumprir e o teu nome vai ser chamado, o teu nome vai ser chamado, o teu nome vai ser chamado, o teu nome vai ser chamado. Já se esgotou. Não perca a oportunidade por rebeldia. Nós falamos de Pedro, não perca a oportunidade pelas frustrações. Você vai sair daqui renovado, eu creio, pelo poder da palavra, debaixo da autoridade de Deus que está sobre a minha vida. Toda palavra de maldição já foi quebrada, toda palavra contrária já foi quebrada, toda frustração e decepção já caiu por terra, e você vai sair daqui renovado nesta noite. Mas eu não quero também que você perca a oportunidade de Deus para a tua vida por uma rebeldia, porque a bênção não chegou no tempo que você achava que tinha que chegar. Nós fiquemos com esses dois exemplos. Eu não sei em qual você se encaixa melhor. Se a frustração estava te parando, mas eu acredito e creio piamente, pelo poder da palavra pregada, que a partir de hoje a frustração não para mais esta igreja. Mas se porventura você estava se sentindo desvalorizado, esquecido na beira da praia, Deus me trouxe para te dizer, no fim dessa mensagem, ainda que o horário tenha estourado, para te dizer: não saia do lugar aonde você está. Não saia do lugar aonde você está, porque eu vou te chamar. Meus irmãos, peço perdão, pastor, pelo horário. Me perdoe. Fiquem com esta palavra. Eu quero alegrar muito o meu coração em saber que os irmãos colocou-a em prática. Não parem diante da frustração, pois o propósito de Deus para a vida de vocês é muito maior do que a dor presente, do que a dor momentânea. E também não pare se porventura você se achou esquecido. Na hora certa, Deus vai